Bom, vamos lá, gente. Boa noite. Vou dar mais uma chance para vocês, previdenciaristas. Boa noite. Muito bem. Bom, para aqueles que não me conhecem, sou o professor Rodrigo Sodero, coordenador da pós-graduação em Direito Previdenciário aqui do Legale. Estaremos juntos durante muitas aulas neste ano, né? Um ano aproximadamente que estudaremos aqui. Gostaria de agradecê-los pela confiança, dizer para vocês que é sempre um prazer recebê-los aqui no Legale. A nossa aula, além de ter essa galera bonita aqui no presencial, tem o pessoal online. Então, para a galera que está em casa, no escritório, um grande abraço, tenham uma ótima noite. Espero que gostem da aula, que aproveitem bastante. Para todos. Senhores, separei alguns temas aleatórios hoje do direito previdenciário para a gente conversar sobre a advocacia previdenciária na atualidade. Disponibilizei um material para vocês que já está lá na plataforma nossa, no site do Legale, vocês conseguem acessar esse material. Esse material é um material grandão que eu montei, com vários temas que eu entendi interessantes. Não abordarei todos em razão do tempo que nós temos, mas falarei bastante coisa aqui hoje. É uma aula para a gente atiçar a vontade de estudar mais e mais o direito previdenciário. A partir da aula que vem, que vocês estarão com o professor Renato Bart, que é juiz federal. Vocês terão as aulas regulares do curso, concatenadas, com construção do conhecimento tijolinho por tijolinho. A aula de hoje é mais solta, então não se preocupem. Principalmente aqueles que não têm um conhecimento de base do direito previdenciário, não fiquem preocupados, porque a aula é mais solta mesmo hoje. É para vocês verem o que está acontecendo nos dias atuais, de discussões a respeito do direito previdenciário e o que vocês vão enfrentar aí no dia a dia, então. Bom, só para eu sentir um pouquinho aqui na sala, levanta a mão, eu não vou fazer pergunta difícil, não vou perguntar nada, aliás, é só para eu sentir, beleza? Levanta a mão quem já advoga na área previdenciária, por favor. Ô, louco, mas que medo desse povo, não é possível que é só isso. Deixa eu ver se é verdade isso. Se é venério, né? Se é venério. Esses dias eu atendi o cliente falou para mim: ô doutor, preciso falar para o senhor uma coisa. É venério. Venério era verídico, né? O venério verídico, quer falar as palavras maravilhosas. Então, deixa eu ver se é venério esse negócio aqui. Quem aqui nunca advogou na área previdenciária, levanta a mão. É venério mesmo. Então, a maioria do pessoal aqui nessa sala é a galera que não advoga ainda na área previdenciária. Beleza, bom saber. Vou passar esse feedback para os professores. Bom, moçada, vamos começar? Escolhi um tema, né, aberto à advocacia previdenciária, temas em destaque do direito previdenciário na atualidade. Vamos falar sobre isso hoje, então. Ficam aqui minhas redes sociais para vocês, Instagram, @prof. Rodrigo Sodero, meu Facebook tem uma página, Professor Rodrigo Sodero, e também tenho um perfil pessoal, Rodrigo Sodero 3, onde eu adiciono os alunos sem problema nenhum. Em todas as minhas redes sociais eu posto dicas sobre o direito previdenciário, atualizações, além de divulgar os nossos cursos de pós, de extensão aqui do Legale, beleza? Então sigam lá. Para a galera que está em casa, bom dizer, antes da gente começar, a partir da aula que vem, vocês terão a possibilidade de conversar com o pessoal da nossa monitoria. Hoje, por exemplo, a gente tem aqui o Marcelo, que deve ficar com vocês nas próximas aulas, durante o curso todo. Excepcionalmente, acho que o Marcelo não estará em algumas poucas aulas, mas Marcelo estará com vocês aqui na maioria das aulas. E aí a gente vai ter um canal, mais para frente eu passo para vocês um canal de comunicação com a monitoria, consequentemente com o professor, beleza? Marcelo já ficou famoso, apareceu aí, né, Benê? Muito bem. Benê, nosso cameraman, dá tchau lá para eles, Marcelo. Muito bem. Para a galera do presencial também, quem tiver alguma dúvida, eu não consegui atender eventualmente no momento, porque às vezes tem uma galera conversando comigo, o Marcelo está aqui para ajudá-los também, beleza? Conversem com o Marcelo. Bora? Bom. Estava pensando sobre o que conversar com vocês, né?
E aí não tem como não falar de uma medida provisória que acaba de ser editada, que impacta bastante na vida, na nossa vida, né? De advogados previdenciaristas. Para aqueles que não sabem, eu sou advogado previdenciarista. Então, sou professor, sou coordenador e sou advogado, advogo mesmo. A gente tem 2 escritórios que trabalham com direito previdenciário e direito do trabalho. A gente só faz isso. Eu sou de família de advogados, né? Meu bisavô era advogado, minha avó é advogado, meu pai é advogado, mulher do meu pai é advogado, minha mulher é advogada, minha irmã é advogada, todo mundo advogado, né? E então, vivo disso. E essa é a ideia da pós, né? Passar a prática do direito previdenciário para vocês por alguém que vive efetivamente a advocacia previdenciária. E uma medida provisória que tem impactado bastante na nossa vida de advogados previdenciaristas, bem recentemente editada, é a MP 871 de 2019. Ela trata de alterações na Lei de Benefícios do Regime Geral de Previdência Social, que é o nosso principal regime previdenciário do Brasil, né? O regime geral de previdência social. O regime geral está tipificado, anotem aí aqueles que não sabem, lá no artigo 201 da Constituição Federal, RGPS, Regime Geral de Previdência Social, 201 da Constituição Federal. O regime geral é aquele que abarca todos os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos que não têm regime próprio. Então, fazem parte deste regime geral os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos que não têm lei própria regendo a sua previdência, que não têm regime próprio. Então, regime geral, iniciativa privada, mais servidores sem regime próprio. 201 da Constituição. O regime próprio é tratado no plano infraconstitucional pela Lei 8.213 de 91, a Lei de Benefícios do Regime Geral de Previdência Social, Lei 8.213 de 1991. Lei de Benefícios, portanto, do Regime Geral. Temos, além da Lei 8.213 de 91, que trata dos benefícios do regime geral, temos a Lei 8.212 de 91. Lei 8.212 de 91, que trata do custeio deste regime geral. Lei 8.212 de 91, que trata do custeio desse regime geral. Já vamos falar das principais legislações, né? Abaixo das leis que comentei com os senhores, nós temos um decreto, que é o Decreto 3.048 de 99, que ele regulamenta a aplicação dessas 2 legislações acima mencionadas, que são as principais normas aplicadas ao regime geral de previdência social, Decreto 3.048 de 99, 3.048 de 99. E ainda falando em principais legislações, nós temos a instrução normativa. A instrução normativa número 77 de 2015 do INSS. Instrução normativa número 77 de 2015 do INSS. Essa medida provisória, ela altera a redação da Lei 8.213 de 91, que vocês anotaram, a Lei de Benefícios do Regime Geral. Ela altera a redação da Lei 8.212 de 91, que vocês também anotaram aí, a Lei de Custeio do Regime Geral. Além disso, essa medida provisória, ela altera a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos da União. Regime próprio dos servidores públicos da União, a legislação também é alterada pela MP 871 de 2019. Qual é a lei do regime próprio dos trabalhadores civis da União? A Lei 8.112 de 90. Lei 8.112 de 90. Também é alterada pela MP 871 de 2019. Lei 8.112 de 90. Essa medida provisória, assunto atualíssimo do direito previdenciário, além de alterar a lei de benefícios, a lei de custeio, que vocês anotaram aí, a lei dos servidores públicos, do regime próprio dos servidores públicos civis da União, ela também altera, senhores, a lei de impenhorabilidade do bem de família, que é a Lei 8.009 de 1990.
Lei 8.009 de 1990. Além de alterar todas essas legislações, a MP 871 altera uma norma conhecida por aí como LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8742 de 93, Lei 8742 de 93, a LOAS, também é alterada pela MP 871 de 2019, e a gente vai falar um pouquinho dessas alterações no dia de hoje. Lei 8742 de 93, é a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Aqui cabe um parênteses, e a gente já fala de mais legislações alteradas. O nosso sistema, senhores, o nosso sistema brasileiro, não é um sistema previdenciário puro. O nosso sistema brasileiro é um sistema de seguridade social. O sistema de seguridade social, ele está disposto na nossa Constituição, no artigo 194 e nos seguintes. Então, o nosso sistema é um sistema de seguridade social. Seguridade social. E ele está tipificado lá no artigo 194 e nos seguintes da Constituição Federal. A Seguridade Social, segundo a nossa Constituição, ela se resume como um conjunto integrado de ações do Estado e de toda a sociedade. Um conjunto integrado de ações. Vejam o conceito de Seguridade Social, importantíssimo para a gente. Conjunto integrado de ações do Estado e de toda a sociedade, visando garantir o direito à saúde, à assistência social e a previdência social. Eu repito, Seguridade Social, conjunto integrado de ações do Estado e de toda a sociedade, visando garantir o direito à saúde, o direito à assistência social e o direito à previdência social. E aqui, quando falo da MP 871 de 2019, introduzindo vocês nesse tema, que nós falaremos também hoje, falei de normas relacionadas à Previdência Social, regime geral de Previdência Social. Vejam, é um braço da Seguridade Social, é um braço, são três. Viram aí que é um tripé? Sim, um tripé. Né? Vejam, saúde, assistência e Previdência Social. Então, nós temos um tripé, ou três braços, como prefiro, da Seguridade Social. Quando falei da legislação alterada pela MP 871, os senhores já viram. Lei 8.213, Previdência Social, Regime Geral. Lei 8.212, Previdência Social, Regime Geral. Lei 8.112 de 90, Regime próprio dos servidores públicos civis da União. Falei para os senhores da Lei de Impenhorabilidade do Bem de Família, Lei 8.009 de 90. E aí disse que também a legislação que trata da assistência social, a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8742 de 93, foi alterada também pela MP 871 de 2019, né? Do dia 18 de janeiro de 2019, essa MP. Gente, a gente consegue visualizar já aqui na primeira aula algumas características, é importante para a gente falar desses temas atuais no dia de hoje, algumas características da Seguridade Social e desse tripé, ou desses três braços que integram a Seguridade Social. Né? A saúde, ela é um direito de todos e um dever do Estado. Né? Independentemente de contribuições vertidas a quaisquer sistemas, o indivíduo tem direito à saúde. Então, independe de contribuições, é um direito de todos e um dever do Estado. A assistência social não é igual à saúde. Ela também depende de contribuições para alguém gozar dos seus benefícios e serviços. Mas a assistência social não é um direito de todos. A assistência social é um direito daqueles que necessitam. A assistência social é um direito daqueles que necessitam. Saúde, direito de todos.
Assistência social é direito daqueles que necessitam. Saúde não exige contribuição. Assistência social também não exige contribuição. O terceiro braço é a Previdência. E aí tudo é bem diferente, né? Tudo é bem diferente. Porque na Previdência a gente tem caráter contributivo. Aqui eu tenho exigência de contribuição. Aqui eu tenho exigência de contribuição. Eu tenho caráter contributivo. E só participa da Previdência, então, quem paga a mensalidade do clube. Essa é a regra. Né? Quem paga a mensalidade do clube da Previdência Social participa do clube da Previdência Social, nada na piscina, pode fazer academia, tem lá os seus direitos previdenciários. Agora, quem não contribui para o sistema, não vai entrar no clube. Certo? Então, aqui a Previdência Social ela tem caráter contributivo. E temos vários regimes previdenciários no nosso sistema brasileiro, né? Nós temos o regime geral, que eu comentei com os senhores, que é o nosso foco, porque acaba sendo o principal regime que abarca mais pessoas, né? Que tem um mercadão, ainda é o que tem mais mercado para a gente na advocacia previdenciária. Nós temos regime próprio, com legislação própria, dos servidores civis da União. Nós temos regime próprio dos servidores dos estados. Cada estado tem uma legislação própria para os seus servidores. Falo aqui, por enquanto, dos civis. Nós temos regime próprio dos militares. Vejam aí as discussões sobre reforma da Previdência. Né? Podemos conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Nós temos a Previdência Complementar, também vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Um pouquinho. Mas enxergam a diferença? Saúde, direito de todos, dever do Estado. Assistência social, direito daqueles que necessitam. Saúde sem contribuição, assistência social sem contribuição. Agora, quando eu volto o meu foco para a Previdência Social, ela tem caráter contributivo. E aí, só participa da Previdência Social quem paga a mensalidade do clube, quem contribui para o sistema. Beleza? Joia? Bom, gente... As legislações que eu mencionei aqui para os senhores foram as principais alteradas pela MP 871 de 2019. Mas nós tivemos também, só para que os senhores tenham ideia, alteração no plano de carreira dos peritos médicos do INSS, que agora não são mais peritos médicos previdenciários, mas sim médicos peritos federais. Algumas alterações que, para a gente, hoje, não são tão relevantes. As principais estão aí, espero poder comentar um pouquinho sobre elas. Vamos focar no regime geral? Algumas explicações preliminares aqui, para a gente falar da MP, porque muito impacto, mais impacto no regime geral de Previdência Social. Esse que é gerido pelo INSS, que nós comentamos aí. Gente, o regime geral de Previdência Social, ele oferece 10 benefícios em regra para os seus assegurados, para os seus beneficiários. 10 benefícios. São eles, vamos lá. Quatro, 3, 2, 1. 4 aposentadorias. Quem pode me ajudar aqui? Vamos lá. Primeira aposentadoria. Aposentadoria por tempo de... Não é por tempo de serviço. Já vamos corrigir isso? Essa aposentadoria é por tempo de contribuição. Então, tecnicamente, a partir de hoje, nós não vamos mais errar, beleza? Quando a gente não sabe, belezinha, mas agora a gente sabe. Então, a gente não vai falar mais aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria por tempo de contribuição. Galera, desde quando é assim? Desde 16 de dezembro de 98, a emenda constitucional número 20 de 98, que diz para a gente, não chama mais por tempo de serviço, chama por tempo de contribuição. Beleza? Joia? Então, são 4 aposentadorias.
Aposentadoria por tempo de contribuição e não por tempo de serviço. A outra, aposentadoria por idade. Ah, legal. Aposentadoria por idade. Que antes, por curiosidade, legal vocês saberem, porque uma hora vão ouvir falar disso, se chamava aposentadoria por velhice. Bora para mais uma. Aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez. E a última aqui, a aposentadoria especial. Galera, é só uma introdução, então quero que fiquem bem tranquilos, porque vocês estudarão esses benefícios em detalhes mais para frente. Mas vamos falar um pouquinho de cada um deles? Sim. Aposentadoria por tempo de contribuição. Há uma grande crítica sobre a aposentadoria por tempo, porque alguns entendem que não haveria um risco social coberto por essa aposentadoria. Previdência social existe para cobrir risco social. Acontece algum evento que impossibilita aquele indivíduo segurado ou seu dependente de trabalhar, ou, no caso do dependente, há a falta do mantenedor da família, há a falta do segurado, né? E o Estado vem atuar oferecendo direitos previdenciários àquele que paga a mensalidade do clube. Se a gente pensar na aposentadoria por invalidez, a gente logo enxerga um risco social, a pessoa está incapaz para o trabalho. Se a gente pensar na aposentadoria por idade, a gente tem uma incapacidade presumida para o trabalho também em razão da idade avançada. Vejam, aposentadoria por invalidez e incapacidade comprovada. Em aposentadoria por idade, incapacidade presumida. Conseguem enxergar isso? A aposentadoria especial ela é devida quando a pessoa trabalha em exposição a agentes nocivos que colocam em risco a sua saúde ou a sua integridade física. Então, ali tem um risco social, que é a proteção da saúde, da vida. Quando a gente fala na aposentadoria por tempo, vem muitos criticando, dizendo, olha, não tem risco social coberto. Eu, particularmente, penso diferente, sigo a linha de raciocínio do professor Miguel Horvat. Professor Miguel, ele tem uma ótima obra sobre direito previdenciário, Miguel Horvat. Professor Miguel defende que aqui há uma incapacidade presumida também, tal como existe na aposentadoria por idade, ao passo em que o trabalhador trabalhou por longo período da sua vida. E no Brasil nós ainda temos uma realidade, ainda é uma realidade do Brasil, as pessoas começarem a trabalhar muito cedo e chegarem muito desgastados aos 30 ou 35 anos de tempo de contribuição, que é o tempo mínimo exigido para a aposentadoria de mulher e homem, respectivamente, aqui no Brasil. É a aposentadoria por tempo de contribuição, é assim então. Repito, tempo de contribuição mínimo para a mulher, 30 anos, tempo de contribuição mínimo para o homem, 35 anos. Não tem idade mínima hoje como pressuposto de concessão. Não há idade mínima como pressuposto de concessão. Além do tempo de contribuição em si, nós temos como requisito de concessão deste benefício carência. Um número mínimo de contribuições mensais de 180 meses. Carência, número mínimo de contribuições mensais, 180 meses. Essa é a aposentadoria por tempo, em suma. Em suma. Bem em suma. Na aposentadoria por idade, a gente troca o requisito tempo de contribuição pelo requisito etário, pela idade mínima. E a idade mínima para o trabalhador urbano se aposentar hoje, por idade, é uma opção. Vejam, ele pode se aposentar por tempo ou por idade, né, uma aposentadoria voluntária. A idade mínima para a mulher trabalhadora urbana de 60 anos de idade. A idade mínima para o homem trabalhador urbano, 65 anos de idade. E quando nós trabalhamos com o rural, nós temos 5 anos a menos na idade mínima exigida. Então, mulher fica com 55, enquanto o homem fica com 60. Temos carência aqui também de 180 contribuições mensais. Número mínimo de contribuições mensais. Quando a gente pensa na aposentadoria, vejam que é bem en passant mesmo, né? Quando a gente pensa na aposentadoria por invalidez, a gente tem que enxergar aquele alguém segurado aqui do regime geral, estamos falando de regime geral, senhores, que está total e permanentemente incapaz para o trabalho. Total e permanentemente incapaz para o trabalho.
O que é uma incapacidade total, né? Para toda e qualquer atividade laborativa. Não tem condições de trabalhar mesmo. Não é que o Rodrigo não pode ser mais professor e tão somente isso, podendo executar outras atividades, que ele poderá se aposentar por invalidez. Não, não é isso. O Rodrigo não consegue exercer nenhuma atividade mesmo laborativa, ele não consegue trabalhar. Incapacidade é total no caso da aposentadoria por invalidez. Incapacidade total, aposentadoria por invalidez. Só total? Não. Total e permanente. Grande confusão do povo. Permanente é igual a definitivo. Mentira. Incapacidade permanente não é necessariamente igual a incapacidade definitiva. Não é. Incapacidade permanente é igual. Incapacidade onde é impossível prever a recuperação do segurado. Podemos trabalhar com a ideia de imprevisibilidade da recuperação da capacidade laborativa. Vejam, é imprevisível a recuperação da capacidade laborativa, não necessariamente definitiva. Incapacidade total, toda e qualquer atividade laborativa permanente ligada à ideia de imprevisibilidade, então, da recuperação da capacidade laborativa. Beleza? Aqui tem carência em regra. Carência de 12 contribuições mensais. Carência em regra de 12 contribuições mensais. Beleza? Tem exceções para carência? Tem. Quando o benefício decorre de acidente, a aposentadoria por invalidez, seja acidente do trabalho ou não. E entendam aqui acidente de trabalho em sentido amplo, doença profissional, doença do trabalho, com causa, acidente in itinere. Quando a aposentadoria por invalidez decorre de um acidente de qualquer natureza, não há que se falar em carência. Muita gente confunde isso, pensa que só no caso de acidente do trabalho que não haveria carência. Não. Quando a aposentadoria por invalidez decorre de um acidente de qualquer natureza, não há que se falar em carência. Começou a trabalhar hoje, sofreu um acidente, ficou total e permanentemente incapaz, no mesmo dia, tem direito à aposentadoria por invalidez. Não tem um número mínimo de contribuições mensais. Não só nessa hipótese. Quando nós temos a incapacidade que gera a aposentadoria por invalidez, ligada a uma doença grave, tipificada em lei como grave, também não há carência. Então, quando a aposentadoria por invalidez decorre de uma doença grave, não há que se falar em carência. Quando a aposentadoria por invalidez decorre de doença grave, não há que se falar em carência. Beleza? Onde vocês vão encontrar mais detalhes sobre essas questões, especialmente... Nossa, tem um galo cantando aqui, rapaz. Meu Deus do céu, é o galo do INSS. Já desliguem todos os seus... Ou coloca no mudo. Desligar hoje em dia é difícil, né? Mas coloca no mudo aí, moçada, para ajudar a gente, beleza? Para nenhum galo cantar mais aqui. Nenhum cachorro latir. Bom, onde vocês vão encontrar mais detalhes sobre essa questão da carência? Lá no artigo 24 e seguintes. Artigo 24 e seguintes da Lei 8.213 de 91. Beleza? A gente vai falar mais sobre carência hoje, com certeza. Porque tem alteração aqui na MP sobre a carência. Aposentadoria por invalidez, faltou a aposentadoria especial, né? A aposentadoria especial, ela é concedida, como eu já comentei com os senhores, àquele trabalhador que se ativa em exposição a agentes nocivos que colocam em risco a sua saúde ou a sua integridade física. A ideia de proteção da saúde e da integridade física do trabalhador, num segundo momento da sua própria vida. Então, esse que trabalha em exposição a agentes nocivos, ele pode se aposentar antes. O normal é a aposentadoria aos 30 anos para a mulher, a aposentadoria aos 35 anos de contribuição para o homem, no mínimo, não é assim? Agora, na aposentadoria especial, nós temos a aposentadoria aos 15, aos 20 ou aos 25 anos de exposição a esses agentes nocivos. 15, 20 ou 25 anos de exposição a esses agentes nocivos. Tudo depende
do agente nocivo a que está exposto o segurado. Mas tem que contar para vocês que em 99% dos casos, as atividades são de nocividade mínima, ou seja, dão ensejo à aposentadoria especial aos 25 anos de tempo especial. Tá? Normalmente, 25 anos, a gente vai estudar detalhes disso aqui em algumas aulas. Bom, gente, além do tempo mínimo de exposição aos agentes nocivos, nós temos como requisito da aposentadoria especial carência, de novo, 180 contribuições mensais. Carência, 180 contribuições mensais. Eu esqueci de alguma aposentadoria aqui? Quero ver se tem alguém esperto. Aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Eu gosto da regrinha do 4321, e quando surgiu a aposentadoria da pessoa com deficiência, eu falei, caramba, vou ter que parar de usar a minha regrinha do 4321, né? Mas tem parte da doutrina que entende que a aposentadoria da pessoa com deficiência é uma espécie de aposentadoria especial. Outra parte da doutrina subclassifica a aposentadoria do deficiente como uma espécie de aposentadoria por tempo e outra espécie de aposentadoria por idade. Porque nós temos a aposentadoria da pessoa com deficiência diferenciada por tempo e por idade. Então, tem uma justificativa para manter minha regrinha do 4321 para vocês guardarem quais são os benefícios previdenciários. Aposentadoria da pessoa com deficiência, uma das mais complexas que nós temos. E vocês estão convidados a ler a Lei Complementar 142 de 2013. Aposentadoria da pessoa com deficiência, faço uma ressalva, Lei Complementar 142 de 2013. Posso adiantar algumas coisinhas para vocês sobre ela, pode ser? Sim. Na modalidade por tempo de contribuição, o deficiente, na modalidade por tempo de contribuição, prestem atenção nisso, o deficiente ele pode se aposentar com 10 anos a menos, 10 anos a menos, com 6 anos a menos, 10 anos a menos, 6 anos a menos, ou 2 anos a menos do que os segurados não deficientes. Deixa eu mostrar para os senhores aqui. Vamos lá. Vamos anotar o fundamento bonitinho disso? Podemos? 10.6.2, exato. Artigo 3º da lei, tá? Artigo 3º da lei. Tudo bem? Então, a gente pode concluir, então, que o homem deficiente, ele pode se aposentar com 10 anos a menos. Quantos anos dá? 35 menos 10? Com 25 anos de tempo de contribuição. Com 6 anos a menos, 35 menos 6 dá? 29 anos de contribuição. Com 2 anos a menos, 35 menos 2? 33 anos de contribuição. Pô, Rodrigo, quando eu sei que a redução é de 10 anos, de 6 anos ou de 2 anos? Isso varia de acordo com o grau de deficiência desse segurado. Então, eu tenho a possibilidade de enquadramento daquela deficiência como grave, redução de 10 anos. Eu tenho a possibilidade de enquadramento daquela deficiência como moderada, redução de 6 anos. Tenho a possibilidade de enquadramento daquela deficiência como leve, redução de 2 anos. Vocês estudarão detalhes sobre isso, não fiquem assustados. É uma conversa para a gente começar a brincar aqui, de direito previdenciário. Nós vamos brincar 1 ano. Certo? Se é mulher, como é que fica isso? A mulher normalmente se aposenta aos 30 anos de contribuição. Redução de 10 vai para 20. Caramba, 20. Quando a deficiência for grave. Ah, legal. Se a deficiência é moderada, a gente reduz quantos anos? 6. Então, 30 menos 6, 24. E se a deficiência ela é leve, a gente reduz
2. 30 menos 2, 28. Entenderam, senhores? E é isso que vai dizer para a gente o artigo 3º da lei. Tentei ser o mais didático possível, mas ele vai dizer assim, ó, exatamente, tá? É assegurada a concessão de aposentadoria pelo regime geral ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições. Inciso 1. 25 anos de tempo de contribuição se homem, 20 se mulher, no caso de segurado com deficiência grave. 29 anos de tempo de contribuição se homem, 24 anos se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada. 33 anos de tempo de contribuição se homem, 28 anos se mulher, no caso de segurado com deficiência leve. É o que a gente acabou de ver aqui. Tudo bem? Mas diz para os senhores que o deficiente ele tem uma aposentadoria diferenciada por idade também, não tem? Certo? E como é que funciona? Funciona que há uma redução de 5 anos. Então, na idade exigida. Então, enquanto o homem se aposenta com 65, ele vai se aposentar aos 60, se deficiente. E aí depende do grau de deficiência. 60. E se for mulher, ela normalmente se aposenta com 60, a gente tem uma redução para 55. Bom, mais detalhes oportunamente. Pois não. Da deficiência, como se classifica a deficiência, a doutora está perguntando aqui, vocês vão aprender que há um questionário que é respondido pelos servidores do INSS, não só o médico que avalia o segurado, mas outros servidores também. Esse questionário gera uma pontuação, e aí, de acordo com essa pontuação, a gente consegue classificar a deficiência em leve, moderada ou grave. Tá bom? Senhores, 4 aposentadorias, ressalvamos a aposentadoria do deficiente aqui também, né? Bora, pois não. A deficiência e a invalidez. A pessoa se tornou cego. Deficiência, doutor aqui questiona em sala, deficiência e invalidez, né? Há diferença? Sim, há diferença. Quando eu tenho a invalidez, quando há a incapacidade, vamos trabalhar assim, tirar a terminologia invalidez, porque tecnicamente estamos falando de incapacidade, né? Incapacidade e deficiência. O deficiente, ele consegue trabalhar, ele tem uma limitação, ele enfrenta mais dificuldade. Em suma é isso. Agora, o inválido ou incapaz, tecnicamente falando, ele não tem condições de trabalho, mesmo. Vejam, hoje em dia, nós temos pessoas com deficiências N que conseguem trabalhar normalmente. Por exemplo, eu tenho um colega que ele é professor de direito previdenciário e ele é completamente, não sei se é redundante isso, mas ele é completamente cego. O Daniel. Ele anda com cão-guia, Daniel, professor de direito previdenciário. Por outro lado, senhores, dependendo da situação, vejam, cada caso deve ser analisado de acordo com as suas particularidades, né? Dependendo da situação, alguém pode ficar cego e se tornar incapaz para o trabalho. O Daniel consegue lecionar, é o trabalho dele. Agora, imaginem os senhores, por exemplo, apenas um exemplo, um pedreiro com ensino fundamental incompleto, 55 anos de idade, que descobre um problema grave na sua visão, e ele sempre foi trabalhador braçal, repito, ensino fundamental incompleto, uma idade avançada para se realocar no mercado de trabalho. Aí, além da deficiência, vai além da deficiência, nós temos uma incapacidade para o trabalho sob o prisma previdenciário. Consegue enxergar? Então, cada caso é um caso. Gosto muito, doutor, de 2 livros que tratam de benefícios por incapacidade, e um tem um viés voltado também à questão da deficiência. Eu vou dizer o nome do autor e a editora, aí fica fácil de encontrar, né? Vou indicar para vocês 2 livros, ok? Sobre benefícios por incapacidade. E um tem um viés também para a questão da deficiência. Um livro é do professor André Bittencourt. Professor André Bittencourt, da editora Alteridade. Ótimo livro sobre benefícios por incapacidade. Também com um viés para a deficiência. É ele que tem um viés para a deficiência. O nome do livro exatamente, eu não vou me recordar, mas é fácil. Entrou no site da editora Alteridade. Alteridade,
Alteridade com L. Alteridade, vocês vão encontrar o professor André Bittencourt. Beleza? Um outro livro, caramba, não estou me lembrando a editora, mas o autor é o professor Alain. Se você achar, Marcelo, fala para mim, tá? Alain da Costa Macedo. Alain, lá de Belo Horizonte, um amigo também, tem um ótimo livro sobre benefício por incapacidade. Alain da Costa Macedo, vocês vão encontrar. Hoje em dia é muito fácil a gente pesquisar, né? Isso. Ah, legal. Aí, o livro do André, Marcelo ajudando a gente aqui, ele chama Manual dos Benefícios por Incapacidade. De benefício ou dos benefícios? Dos benefícios por incapacidade e laboral e deficiência. Manual dos benefícios por incapacidade, laboral e deficiência. E do Alain, me ajuda. Alain da Costa Macedo. Ótimo livro. Se eu não me engano, é pela editora Juruá, mas vamos ver aqui. Ah, já fica a dica, legal. A editora Juruá, enquanto o Marcelo procura aqui para a gente, tem ótimos livros sobre direito previdenciário. Juruá. A editora Juruá. É uma editora lá do Sul, muito bacana, muitas obras legais sobre o direito previdenciário. Ah lá, benefícios previdenciários por incapacidade e perícias médicas. Benefícios previdenciários por incapacidade e perícias médicas. Esse é o livro do Alain. Qual editora que é? Marcelo, consegue descobrir aí? Confirmar se é a Juruá ou não? Enquanto o Marcelo descobre aqui, eu falei para vocês da Alteridade, que é o livro do André, né, que tem lá. A Alteridade é uma editora de um amigo nosso, do professor José Antônio Savares, muito bacana, grande nome do direito previdenciário também, e só tem bons livros sobre o direito previdenciário. São poucos livros na editora, a editora é nova, a Alteridade, mas assim, podem confiar, porque passa pelo filtro do professor Savares e eu confio plenamente, tá? Tenho todos os livros da editora Alteridade, recomendo. Editora Juruá mesmo, do Alain, tá? Beleza? Certo, doutor? Já dá uma luz, né? Fechou? Anotaram aí? Como? Não entendi? Veja, não dá para a gente cravar, doutora, não dá para a gente cravar. Sim, mas veja, não dá para a gente cravar que alguém que nasceu com a deficiência, por exemplo, não terá capacidade laborativa para o trabalho em razão dessa deficiência, bem como o contrário, que terá capacidade laborativa. Então, cada caso deve ser analisado de acordo com as suas particularidades. A resposta que você está pensando em ter, eu não posso te dar. Porque não é possível mesmo a gente aferir. Imagine o seguinte, alguém nasce cego. Sim. Calma. A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela tem outros pressupostos que vocês verão aqui, a carência inclusive. Mas veja, não é nada objetivo. Alguém pode nascer com uma deficiência visual e conseguir trabalhar tranquilamente. Alguém pode nascer com síndrome de Down e trabalhar. Não há problema. Mas alguém pode nascer com uma deficiência ocular e não conseguir trabalhar. Alguém pode nascer com uma síndrome de Down e não conseguir trabalhar. Então não interessa se nasceu, se adquiriu, isso pouco importa para a gente. A questão é, naquele caso, há ou não há incapacidade laborativa para o trabalho? Há incapacidade laborativa. Ela é total e permanente? Aposentadoria por invalidez. Não há incapacidade. Há uma dificuldade na interação daquele indivíduo com a sociedade, ele enfrenta barreiras sociais, hoje se fala em barreiras sociais, no caso da deficiência, mas ele consegue trabalhar. Hoje nós temos cota, né, de deficientes nas empresas. As empresas, elas têm muitas vezes que preencher essa cota e contratam pessoas com mais dificuldade. Então, não dá para cravar, entende?
Sim. Ela vai receber um benefício. Não recebe esse benefício. Não, olha lá. Aí o pessoal está questionando aqui, imaginando um caso hipotético, né? Aqui em sala. Alguém nasce com uma deficiência super grave, sei lá, uma atrofia muscular espinhal nível 4. E esse alguém não consegue movimentar nenhum músculo do corpo. Né? Vai ficar acamado. Levanta a mão aí onde tem lugar, gente, para ajudar o povo. Aí, beleza. Veja o seguinte, esse alguém pode participar da Previdência Social? Sem trabalhar, eu posso participar? Posso. Posso contribuir como segurado? Facultativo. Esse alguém poderá pagar como segurado facultativo a partir dos 16 anos de idade. Ok? Chegará lá? A gente não sabe. Se já há uma incapacidade pré-existente ao pagamento das contribuições, essa incapacidade não é tutelada. Não é tutelada pelo sistema, ao passo em que o seguro social só começou a acontecer quando essa incapacidade já existia. É igual o carro batido que eu quero fazer seguro. Né? O seguro não vai cobrir quando o carro já está batido. Entendem isso? Isso não impede que essa pessoa, se ela não tiver condições de se manter ou ser mantida pela própria família, de manter a sua própria subsistência ou tê-la mantida pela sua família, que ela goze do benefício assistencial de prestação continuada, que é outra coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Mas são situações diferentes. Ok? Dando continuidade, os auxílios. São 3 auxílios. Vamos lá? 3 auxílios. Regime geral, 3 auxílios. Auxílio doença. Auxílio acidente. Auxílio doença, auxílio acidente. E o último, o auxílio dos manos, o auxílio reclusão. Auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão. Vejam o cardápio de benefícios previdenciários. Já vimos 7, né? 4 mais 3, 7. Auxílio doença, incapacidade temporária para o trabalho. Qualquer incapacidade temporária, aquela que perdura por mais de 15 dias. Incapacidade temporária para o trabalho, que perdure por mais de 15 dias. Há uma previsibilidade de recuperação da capacidade laborativa, diferentemente da aposentadoria por invalidez. Aqui tem carência também. Carência de 12 contribuições mensais, igualzinho à aposentadoria por invalidez. Carência de 12 contribuições mensais, igualzinho à aposentadoria por invalidez. E as exceções são as mesmas também. Quando o benefício decorre de acidente, não há carência. Acidente de qualquer natureza, seja ele do trabalho, seja ele não decorrente do trabalho. Não há carência. Quando o benefício decorre de doença grave, também não há carência. Essas doenças, elas estão tipificadas em lei e em portaria. Tá? Quem tiver curiosidade de já dar uma olhadinha, querem anotar aí, artigo 151, artigo 151 da Lei 8.213 de 91, artigo 151 da Lei 8.213 de 91, 151 da Lei 8.213 de 91 e Portaria 2998. Portaria 2998 de 2001. Procurem que vocês encontraram. Então nós temos um rol lá de doenças consideradas graves, por exemplo, neoplasia maligna, HIV, esclerose múltipla, várias doenças elencadas nessas duas normas
E essas doenças isentam o segurado de carência. Só isso. Tá? Muito comum, nós, advogados previdenciaristas, sermos questionados a respeito do direito de alguém com HIV de gozar do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez, ou de alguém com neoplasia maligna, bom, alguém portador de doença grave gozar do benefício. Vejam, senhores, para que a pessoa goze do benefício, ela precisa estar na condição de segurado, benefício previdenciário, ela precisa estar na condição de segurado, participando do clube, né? Quando a incapacidade acontece, quando a incapacidade surge, na data de início da incapacidade. Se ela não está no clube quando a incapacidade surge, ela não é coberta, esta incapacidade, pelo seguro social, pela previdência social. É evidente que uma pessoa que sofre com complicações do HIV ou com complicações da neoplasia maligna, etc., que incapacitam esse alguém para o trabalho, tem direito a receber o benefício previdenciário. Mas não é o fato de ser portador da doença. No ano retrasado, se eu não me engano, a minha avó paterna, que é advogada, também, ela descobriu um câncer no seio. Descobriu aquele terror, todo mundo sabe como é, imagina ao menos como é, né? Já deve ter visto alguém passando por isso. Terrível. Mas até a minha avó fazer a cirurgia para a retirada do tumor, e depois as sessões de químio e rádio, ela trabalhou. Então, ela era portadora da doença, sabia que tinha o câncer, a neoplasia maligna, mas trabalhando, e continuou trabalhando. Então, vejam, o que gera o pagamento do benefício não é a doença, mas sim a incapacidade decorrente daquela doença. Aí, a partir do momento que ela fez a cirurgia, entrou em tratamento, aí ficou mais de 15 dias incapaz para o trabalho e recebeu o auxílio-doença. Graças a Deus se recuperou, está bem. Hoje é aposentada por idade. Fez aniversário agora, dia 9, 72 anos. Está bem, está lá. Firme e forte. Beleza? Compreendem isso? Então, muito cuidado na hora de responder. O portador de câncer, de neoplasia maligna, de HIV, com esclerose múltipla, tem direito à aposentadoria por invalidez? Depende. Tem direito ao auxílio-doença? Depende. Depende da incapacidade existir ou não em decorrência daquela doença. O que esse alguém que tem uma doença grave tem de diferente com relação às demais pessoas de tratamento pelo sistema? Não tem carência para que esses gozem do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Estão isentos da carência, só. Isento dos 12 meses, mas eles têm que estar pagando pelo menos a primeira mensalidade do juros. Claro, meu bem, precisa estar na qualidade de segurado, foi o que eu disse, está isento da carência. Carência é igual ao número mínimo de contribuições para o sistema. Está isento disso, mas precisa estar no clube. Previdência tem caráter contributivo, não é assistência. Certo? Beleza? Auxílio acidente. Imaginem alguém que sofre um acidente aqui comigo, alguém que sofre um acidente, pode ser do trabalho ou não, entendam, acidente de trabalho no sentido amplo, de novo, doença profissional, doença do trabalho, com causa, acidente in itinere, tudo isso é considerado como acidente de trabalho pela legislação previdenciária. Se alguém sofre um acidente de trabalho em sentido amplo, ou um acidente não relacionado ao trabalho, que nós denominaremos de acidente de qualquer natureza, e este acidente gera uma sequela que reduz a sua capacidade laborativa, tendo em vista as atividades habitualmente exercidas por aquele segurado. À época do acidente, ele tem direito a um outro benefício, que é o auxílio acidente. O auxílio acidente, ele hoje é entendido pela doutrina como um benefício de caráter indenitário, que visa compensar a redução da capacidade laborativa do segurado. Então, imagine alguém que está lá na empresa, trabalhando no torno, e perde o dedo indicador da mão direita.
Talvez esse cara consiga, lá na metalúrgica, continuar trabalhando no torno sem o dedo indicador da mão direita. Talvez. Mas ele vai ter mais dificuldade nesse trabalho. Ele tem um acidente, aqui um acidente de trabalho típico, que reduziu a sua capacidade laborativa, e isso lhe dá direito a receber um benefício previdenciário hoje, pago até a aposentadoria, que é o auxílio acidente. Ele vai poder trabalhar e concomitantemente receber esse benefício. Ok? Não confundam o auxílio doença com o auxílio acidente. A aposentadoria por invalidez, que nós já conversamos um pouquinho sobre ela, o auxílio doença, que nós acabamos de falar sobre ele, e o auxílio acidente, eles podem ter natureza comum ou natureza acidentária. Quando o benefício tem natureza comum? Quando ele não está relacionado a um acidente do trabalho no sentido amplo. Quando o benefício tem natureza acidentária? Quando ele está relacionado a um acidente de trabalho no sentido amplo. Então eu tenho a aposentadoria por invalidez acidentária e a aposentadoria por invalidez comum. O auxílio doença acidentário e o auxílio doença comum. O auxílio acidente acidentário e o auxílio acidente comum. Eu sou palmeirense. Sou palmeirense. No final de semana, eu vou lá no Allianz Parque assistir o jogo do Palmeiras. Estou atravessando a rua, o corintiano olha para mim, camisa do Palmeiras, e fala, oportunidade da vida. Né? Atropela o professor Rodrigo. Aí o professor Rodrigo quebra a perna, vai para o hospital, não entende muito bem o que aconteceu ali. Fica com a perna engessada. Quando tira o gesso, vai fazer fisioterapia, começa a observar que tem algo diferente, não consegue se recuperar direito, vai ao médico, está andando com dificuldade, o médico fala, cara, você teve um encurtamento da perna. Você está com uma perna mais curta do que a outra e não vai conseguir caminhar mais do mesmo jeito que você caminhava antes. Imagina que o professor Rodrigo trabalha aqui caminhando, de pé. Talvez eu consiga dar aula do mesmo jeito. Não, do mesmo jeito não. Com mais dificuldade. Talvez eu não conseguisse, vamos imaginar uma hipótese que eu não conseguisse dar aula, mas conseguisse advogar. Tendo em vista a minha atividade laborativa, exercida à época do acidente, eu tenho uma redução da capacidade laborativa. Esse acidente que eu comentei aqui não foi um acidente do trabalho, foi um acidente futebolístico, né? Foi um acidente futebolístico. Esse acidente me gera o direito ao auxílio acidente? Sim. É um acidente não relacionado ao trabalho. Nós temos só uma limitação aqui no rol de beneficiários, sabe? Aqui a lei limita. A lei diz que só tem direito ao auxílio acidente o empregado doméstico, que é uma inovação da Lei Complementar 150 de 2015, porque o empregado doméstico não estava nesse rol. Então, o empregado doméstico, trabalhador avulso, já explico para vocês quem é esse, e o segurado especial, também já explico para vocês quem é esse. Empregado, todo mundo sabe quem é, né? Artigo 2º e 3º da CLT. O empregado doméstico, Lei Complementar 150 de 2015, todo mundo sabe quem é. O trabalhador avulso é aquele que trabalha num cantinho na empresa, lá isolado dos outros. Claro que não, né, meu? O trabalhador avulso trabalha no cantinho, isolado dos outros. Claro que não. Trabalhador avulso é o portuário, o estivador, que tem a sua contratação intermediada por um órgão gestor de mão de obra ou por um sindicato da categoria. Agora, no final do ano, eu fui para Maceió. Aí estou lá passando em Maceió, pela orla, e aí vi de cara com um ógmo. Né? Que é o ógmo? É o órgão gestor de mão de obra, que ajuda as empresas ali, as pessoas jurídicas, a contratarem os estivadores, os portuários. Né? Então é isso. O sindicato também pode fazer essa intermediação. O segurado especial é aquele trabalhador da agropecuária, da pesca ou seringueiro. Agropecuária, pesca ou seringueiro, em suma, que trabalham em regime de economia familiar.
que trabalham em regime de economia familiar. Esses caras têm direito ao auxílio acidente. Agropecuária, pesca, seringueiro em regime de economia familiar. Esses são os beneficiários do auxílio acidente. Quem fica de fora, hein? O antigo autônomo, que hoje nós chamamos de contribuinte individual, fica de fora. E o segurado facultativo, que é aquele cara que contribui porque quer, não porque trabalha. Vejam, aqui no regime geral, senhores, se você trabalhar, tiver remuneração advinda desse trabalho, você é segurado obrigatório. Você vai se enquadrar em alguma das modalidades de segurado, mas segurado obrigatório você é. Você trabalhou, tem remuneração, ou você vai ser empregado, ou você vai ser empregado doméstico, ou você vai ser trabalhador avulso, ou você vai ser contribuinte individual, ou você vai ser segurado especial. Se você não se enquadrar em nenhuma dessas hipóteses, certamente você não exerce trabalho remunerado. Aí, se você quiser participar do clube, vai participar porque quer. E porque quer, você é segurado facultativo. E você só pode querer tomar a decisão de participar ou não quando você não exerce atividade remunerada, ao passo em que exerceu atividade remunerada, precisa contribuir. Faz parte do clube. Se torna segurado também, é verdade. Belezinha? Auxílio reclusão. Oi. Não. O fundamento é o artigo... para esse rol de beneficiários, o fundamento é o artigo 18. Está com ele aberto aí? Artigo 18 da Lei 8.213 de 91. Para a limitação desse rol de beneficiários do auxílio acidente, artigo 18 da Lei 8.213 de 91. Hoje nós temos na TNU dos JEFs, doutora. A TNU é a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. A TNU dos JEFs, ela afetou um recurso como representativo da discussão e ela vai julgar se a lei poderia ou não poderia extirpar segurados do rol de beneficiários do auxílio acidente. Vamos aguardar o entendimento da TNU a respeito do tema. Acima dela, obviamente, temos STJ, temos STF ainda, mas é importante saber que tem lá um precedente, um possível precedente daqui a pouco. Oi. Sim, sim. A doutora me pergunta aqui em sala, ouçam aí, repito para quem está em casa, para quem está no escritório, o seguinte. Se a pessoa tem uma redução da capacidade laborativa advinda de doença não relacionada ao trabalho, uma doença comum, teve uma pneumonia e ficou com uma sequela. Uma doença não relacionada ao trabalho, uma doença comum. Não haveria direito ao auxílio acidente? Exatamente, não haveria direito ao auxílio acidente. Eu disse, para que receba o auxílio acidente, a sequela que reduz a capacidade laborativa deve advir de acidente. Do trabalho ou não. Belezinha? Joia? Auxílio reclusão? O benefício polêmico, não? Esse teve alteração aqui pela MP. Esse teve alteração pela MP e a gente já vai aproveitar e vai comentar essa alteração. Moçada, o auxílio reclusão, ele é o benefício devido aos dependentes do segurado de baixa renda recolhida à prisão. Então vamos lá. Não é benefício do preso, mas sim benefício devido aos dependentes do segurado de baixa renda recolhida à prisão. Se é segurado, nós estamos falando de previdência social. Então, estamos falando de alguém que contribui para o sistema. Ou, ao menos, contribuiu e está... tem que contar para vocês. Existe a possibilidade, já vou plantando algumas ideias, porque eu volto mais para frente para a gente conversar melhor sobre isso. Eu vou dar essa aula. Existe a possibilidade da pessoa aqui, quando ela para de contribuir, continuar assegurada pelo sistema, continuar segurado. É o famoso período de graça. Ele tem previsão lá no artigo 15 da Lei 8.213 de 91.
Esse período de graça que a pessoa se mantém segurada, de graça mesmo, porque não paga, né? Mantém-se segurada depois que para de contribuir, ele pode variar de 3 a 36 meses. Ele pode ser de 3, de 12, de 3, perdão, de 6, de 12, 24 ou 36 meses. 3, 6, 12, 3, 6, 12, 24 ou 36 meses. Então, esse período de graça existe, tem previsão lá no artigo 15 da Lei 8.213 de 91. A pessoa para de contribuir aqui no regime geral e continua assegurada pelo sistema por um tempo. Beleza? Ele existe, está lá. Se o cidadão for preso, ou a cidadã for presa, enquanto estiver no período de graça, bom, a princípio, há a possibilidade de recebimento do auxílio reclusão pelos seus dependentes. Agora, não é devido ao auxílio reclusão a todo e qualquer dependente do segurado. O segurado precisa ser considerado de baixa renda. Anualmente é editada a portaria, você acha para mim, Marcelo? É a portaria número 9 de 2019, se eu não me engano. Anualmente é editada a portaria que diz para a gente, portaria governamental, que diz para a gente qual é o limite do valor para o segurado ser considerado de baixa renda. Qual o valor máximo ele pode auferir por mês. Ok? Então, há portaria anualmente editada que diz isso para a gente. Então, se o cara for preso e for segurado porque está contribuindo, porque está no período de graça, e ainda for considerado segurado de baixa renda, os seus dependentes podem usufruir do auxílio reclusão. Quem são os dependentes? Nós vamos estudar também, minha aula, lá na frente. Artigo 16 da Lei 8.213, artigo 16 da Lei 8.213, de 91, combinado com o 76 da mesma lei. Artigo 16, combinado com o 76, ambos da Lei 8.213, de 91. O que acontece? Antes da MP 871 de 2019, se preso segurado em regime semiaberto ou fechado, seus dependentes poderiam ter direito ao auxílio reclusão. Vem a MP e diz agora, só regime fechado. Então, a partir da MP 18 de janeiro de 2019, só há direito ao auxílio reclusão no caso de prisão em regime fechado. Semiaberto não mais, beleza? Com relação à baixa renda, nós também tivemos alteração na forma de verificá-la. Porque, olhem que interessante. O nosso presidente, Jair Bolsonaro, ele está bem assessorado. Bem assessorado? Tem alguém lá que conhece pelo menos um pouquinho de direito previdenciário, porque muitas das alterações da medida provisória, elas são uma resposta ao Poder Judiciário, que tem entendimento contrário ao que o governo espera, em determinadas situações, e algumas alterações espelham o que a jurisprudência diz, obviamente, quando a jurisprudência é favorável ao INSS, né? ao governo como um todo, porque tem alterações lá no regime próprio também. Então, quando é favorável para eles, eles levaram para a lei o entendimento jurisprudencial. Né? Quando é contrário a eles criaram na lei algo que barrasse aquele entendimento, que barrasse aquele entendimento jurisprudencial, entenderam? Muitas alterações nesse sentido. Nós não vamos aqui ter a pretensão, na aula de hoje, de falar sobre todas essas alterações, mas quero conversar um pouquinho sobre as principais delas com vocês aqui, beleza? Olhem isso. Antigamente era assim, até 18, né, de janeiro de 2019. O cara era preso aqui, no mês de janeiro... Não, vai ficar ruim, né? No mês de dezembro de 2018. Eu verificava qual o seu salário de contribuição, qual o valor auferido
no mês da prisão. Dezembro de 2018 ele foi preso. Em dezembro de 2018, quanto ele ganhou? Está dentro do limite da baixa renda? Achou aí, Marcelo? Portaria número 9 de 2019. Qual é o limite? Hoje é 1.300 e quanto? Tá bom. Marcelo, você tem um microfone aí que você pode alterar, você pode falar pra gente aí também, beleza? Aqui, moçada. Eu via qual o salário de contribuição no momento em que ele foi preso. Agora nós tivemos alteração. O que a lei diz? Alterada pela medida provisória, né? A lei fala o seguinte, ó. No período anterior à sua prisão, período este de 12 meses, faça uma média dos salários de contribuição existentes. Antes eu verificava o salário de contribuição do momento do recolhimento à prisão. Agora a medida provisória alterando a lei diz o seguinte: faça uma média dos salários de contribuição existentes nos 12 meses anteriores à edição da medida provisória. Média dos salários de contribuição existentes nos 12 meses anteriores à sua prisão. Os 12 meses anteriores à sua prisão, né? 12 meses anteriores à sua prisão. Não sei se eu falei medida provisória, da sua prisão. Então, o que eu faço? De acordo com essa alteração trazida pela MP. Olhem aqui. Eu pego um lapso de 12 meses, um ano, e vejo quantos salários de contribuição tem ali. Sei lá, tem 12. Eu vou somar os 12 salários de contribuição e vou dividir por 12. Qual é o valor, Marcelo? Da baixa renda, achou aí? Se ficar abaixo, ou melhor, até aquele valor da baixa renda, ok, é considerado segurado de baixa renda, seus dependentes podem ter direito ao auxílio reclusão. Se ultrapassar, não mais. Imaginem que eu pego um período de 12 meses anteriores à prisão e só tenho 6 salários de contribuição. Porque o cara só trabalhou 6 meses nos últimos 12. Pode acontecer? Pode. Aí o que eu tenho que fazer é somar os 6 meses de salário de contribuição e dividir por 6. Beleza? Média dos salários de contribuição existentes no período de 12 meses anterior à prisão. Anteriores à prisão. Certo? Então, até a edição da MP 871 de 2019, o auxílio reclusão não tinha carência. Aí vem a MP 871 de 2019 e traz carência para o auxílio reclusão. Carência de 24 contribuições mensais. É. O que me incomoda aqui, né? Algumas coisas me incomodam na medida provisória. Me incomoda ser mais do mesmo, porque no governo Dilma, no governo Temer, a gente teve medidas provisórias alterando a legislação previdenciária, à torto e direito, sem, então, né, uma prévia discussão nas nossas casas legislativas. Medida provisória, todo mundo sabe, norma editada pelo governo, em situação, pelo Poder Executivo, em situação excepcional de relevância e urgência nos termos do artigo 62 da nossa Constituição, né? Então, Dilma já tinha feito isso com a MP 664 de 2014, no dia 30 de dezembro de 2014, quando estava todo mundo pensando no Réveillon, né? Depois o Temer fez isso com a MP 739 de 2016, trazendo a Operação Pente Fino. Depois tivemos a prorrogação disso com a MP 767 de 2017, porque a 739 não foi convertida em lei. E aí vem o governo Bolsonaro, que de alguma forma trouxe pelo menos em princípio, uma esperança de algo diferente para o povo, né, pelo menos para uma parte da população, né, ganhou nas urnas, e está fazendo mais do mesmo com relação à Previdência Social. Então me incomoda, acho que não tem relevância e urgência para muitas questões abordadas nessa medida provisória.
Tenho que contar para vocês que o nosso Supremo Tribunal Federal diz que a análise da existência, da relevância e da urgência, ela é privativa do presidente da República e que o Supremo Tribunal Federal não pode fazer o controle da constitucionalidade, da existência ou não dessa urgência e dessa relevância, salvo em casos excepcionalíssimos, quando isso for muito gritante. E aí trago até precedentes para vocês aí no material, 2 ADIs, falando sobre isso, onde o Supremo coloca essa posição, a ADI 4048 e a 4049. Vocês vão encontrar bastante coisa aí interessante no meu material. Não vou ficar seguindo os slides, gente, porque não é a ideia ficar lendo algo aqui com vocês. A ideia é a gente conversar sobre direito previdenciário assim, né? Acho que é mais gostoso. Para uma primeira aula, então, né? Fica mais gostoso ainda. Uma MP que foi vendida como a MP de combate à fraude, mas que traz restrições de direitos previdenciários, muito claramente aqui, sem mais delongas, é isso, né? Uma MP utilizada para restringir direitos previdenciários com o apelidinho, com a ideia vendida, né, como de combate à fraude. Existem 2 programas na medida provisória, assim, de combate à fraude, o programa especial e o programa de revisão, que vocês poderão ver aí. O governo iniciará um programa de reanálise de processos administrativos, de verificação de persistência de incapacidade, de deficiência, inclusive, para continuidade ou não de pagamento de benefício por incapacidade e de benefício assistencial de prestação continuada, né, LOAS, que é devido ao deficiente também. Haverá um pente fino, é verdade. Servidores ganharão bônus, valores por cada processo administrativo analisado, por cada benefício periciado, no caso do médico. Vocês vão ver aí no material. Tem algo de combate à fraude? Tem, mas existem muitas alterações restritivas e a do auxílio reclusão é uma delas. O nosso presidente já se posicionou publicamente várias vezes contra o benefício, né? Eu acho importante a gente esclarecer só que não é um benefício devido ao segurado, não é um benefício que o preso recebe, mas sim um benefício pago aos dependentes do segurado de baixa renda recolhida à prisão, né? Então, alguém que participa do clube, alguém que pagou o clube, que está na qualidade de segurado, e ainda não é qualquer um, é aquele que é considerado segurado de baixa renda. Beleza? Joia? Então tem carência, doutora, tá? 24 contribuições. 2 salários nós temos aqui. Salário maternidade e salário família. 2 salários. Salário maternidade e salário família. Gente, salário maternidade, ele tem como regra, nós vamos estudá-lo também, a duração de 120 dias. Pago no caso de parto ou adoção pelo segurado ou segurada. Chama salário maternidade, mas o homem pode recebê-lo no caso de adoção, né? A adoção unipessoal, né? Ela é possível, o homem pode receber, ou a adoção homoafetiva, então o homem pode receber. A mulher, uma das mulheres também, no caso de relação homoafetiva, pode receber o salário maternidade, tudo belezinha, tá? Parto, adoção, ou a guarda para fins de adoção, né? Temos ainda a possibilidade da guarda para fins de adoção. Regra de 120 dias de duração desse benefício, devido a todos os segurados, aqui a gente não tem limitação. Galera, olha o que acontece. A MP mexe no salário maternidade. Por que ela mexe no salário maternidade? Quando a pessoa não requeria o salário, mas tinha direito, agora vamos pensar, quem tem direito a algo, um salário maternidade, um benefício conhecido, não é auxílio, hein? É salário. Salário maternidade, um benefício conhecido, e não requer, é porque é hipossuficiente do ponto de vista cultural. Concorda comigo? É a pessoa mais tadinha mesmo, né? Porque tem direito e não requer,
é porque não conhece. Normalmente é isso, né? Então, pelo menos os mais afetados são esses por essa situação. O que a gente conseguia fazer até a edição da medida provisória? Trabalhar com a prescrição quinquenal. A contar do parto ou da adoção, a gente conseguia buscar 5 anos. Após 5 anos, né, até 5 anos após o parto ou a adoção, a gente conseguia buscar o salário maternidade, em razão da prescrição quinquenal. Então, eu tinha 5 anos para requerer e buscar aqueles meses. Aqueles meses devidos, dinheiro. Né? 5 anos, prescrição quinquenal. A MP vem, altera a lei de benefícios para dizer para a gente que agora há um prazo de 180 dias. 180 dias para requerer o salário maternidade. Se não requerer no prazo de 180 dias, decai o direito ao salário maternidade. Então, vejam, é de combate à fraude? Qual é a ideia de combate à fraude numa medida como essa, por exemplo? Qual é a ideia de combate à fraude numa carência de 24 contribuições para o auxílio reclusão? É medida restritiva de direito, tá claro. Não é? E vem mais, vem mais. Esse é um comecinho de reforma do governo Bolsonaro. É um comecinho de reforma. Depois a gente fala mais sobre reforma. Mas isso, para mim, já é reforma. No que eles puderem modificar através de medida provisória, o que eles puderem modificar através de medida provisória, eles vão, já está claro, vão enfiar a goela abaixo da gente. Né? A MP, é bom lembrar, ela tem duração de 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias. Então, um total de 120 dias. E ela pode ser convertida ou não em lei. Né? Aí a gente precisa esperar. Tem mais de 200 emendas apresentadas agora pelos parlamentares que acabaram de assumir, né? Dia 1º de fevereiro, né? Foi isso? 1º de fevereiro? Que acabaram de assumir os seus cargos, mais de 200 emendas a essa medida provisória. Eu espero que muita coisa não passe, porque acho que precisa de um debate, sabe, gente? Particularmente, só adiantando um pouquinho minha posição, eu entendo que a gente precisa, sim, repensar a Previdência, a gente precisa adequar a realidade de expectativa de vida do brasileiro, às nossas normas e tal. Mas tudo isso depende de um debate prévio, a sociedade toda tem que ter o direito de participar, são os principais afetados, né? E não enfiar goela abaixo da gente, alterações, né, com a clara pretensão de favorecer o mercado e só, né? Porque o mercado espera. Aí faz uma alteração, no outro dia a notícia é que a Bolsa de Valores subiu, etc. Mas quanta gente vai sofrer em razão dessas medidas? Né? Estou comentando algumas aqui, mas existem N restritivas, o material está aí para vocês acessarem. Beleza? Então, salário maternidade, 180 dias do parto ou da adoção para requerê-lo, sob pena de decair o direito. Que dor, hein? Salário família, gente, é um benefício pequenininho. Professor. Oi. Tá aberto. Tá aberto o microfone. Pode falar. Marcelo. A renda, conforme a portaria aí, número 9 de 15 de janeiro, é R$ 1.364,43. 1.364,43? Isso. Esse é o limite, então, da baixa renda. Portaria número 9. 15 de janeiro. De 2019. 1.364,43. Obrigado, Marcelo. Só desliga ele para a gente aí. Tá desligado? Beleza. Certo. Belezinha? Salário maternidade, nós já falamos. Salário família, benefício pequenininho, paga em cotas. Para segurado de baixa renda também, nós estudaremos mais detalhes adiante, porque bem simplesinho. Paga em cotas de acordo com o número de filhos ou equiparados, menores de 14 anos ou inválidos, tem que ser segurado de baixa renda. Quem paga normalmente é a empresa ao empregado, e aí esses valores são descontados das contribuições previdenciárias da empresa. Bom, mas deixa isso mais para frente. Próximo benefício, esse sim bastante importante, é o 1, né, que falta aqui, é a pensão por morte. É a pensão da mulherada, né? Que eu não sei o que acontece, elas vivem, a gente morre, né? Nunca vi.
Mas é venéreo, né? É venéreo isso. É verídico. O IBGE apura a expectativa de vida do brasileiro e a mulher ela vive mais do que o homem mesmo, né? Dizem que é porque a gente aproveita mais a vida. Mais intensidade, né? Claro que não. É porque o homem se envolve mais em mortes violentas, e tem algumas explicações científicas para esses dados, sabe? Cuida menos da saúde, e em razão disso a mulher acaba vivendo mais mesmo. E elas acabam sendo mais pensionistas, então, do que o homem, né? É a pensão por morte. A pensão por morte é devida para o rol de dependentes lá do artigo 16 e do 76 da Lei de Benefício. O homem também tem direito, viu? Se acontecer eventualmente, assim, que raramente acontece, da mulher morrer primeiro, o homem também tem direito. Artigos 16 e 76 tratam os dois, ambos, dos dependentes. 16 e 76, da Lei 8.213 de 91, a Lei de Benefício. Galera, os dependentes, eles são divididos em classes pela legislação. Eu tenho dependentes de primeira, segunda e terceira classe. Aqui no regime geral é assim. E os dependentes de primeira classe, eles têm, em regra, a dependência econômica presumida com o segurado. Cônjuge, companheiro, companheira, filhos. Então, eu não preciso comprovar a dependência econômica e eles são da denominada classe privilegiada. Ou seja, o segurado morreu ou o segurado foi preso, que isso vale para o auxílio reclusão também, esses é que têm a preferência no recebimento do benefício. Existindo dependentes de classe superior, não há direito do dependente ou dos dependentes de classe inferior. Então, se existir dependente de primeira classe, lá na segunda e na terceira classe, eu nem vou olhar. Nem olho. Agora, se existir mais de um dependente da mesma classe, eles dividem o benefício em partes iguais. Ok? Então, classes de dependentes, primeira, segunda e terceira. Na primeira classe, a dependência econômica, em regra, é presumida. Em regra, porque existem exceções, a gente vai estudar isso aqui. Existindo dependente de classe superior, não há direito de dependente de classe inferior. Existindo dependentes dentro de uma mesma classe, o benefício é rateado em partes iguais. Beleza? Existem situações que a dependência econômica não é presumida na primeira classe, por exemplo, no caso do ex-cônjuge. Ex-cônjuge ou ex-companheiro pode ser considerado dependente para fins previdenciários, né? E aqui a dependência econômica não é presumida, ela tem que ser comprovada. Em regra, o ex-cônjuge ou ex-companheiro que recebem pensão alimentícia civil são considerados dependentes de primeira classe. Mesmo que a pessoa tenha se casado depois do segurado, né? Se ele vem a falecer, a pensão por morte, ou se ele é preso, o auxílio reclusão, é rateado entre os dependentes de primeira classe. Então, se o cara tem cônjuge e tem ex, ou ela tem cônjuge e tem ex, pagando pensão alimentícia civil para esse ex, haveria direito de rateio desse benefício, né? Em partes iguais, porque aí é aplicada a legislação previdenciária mesmo, né? Não cai naquele percentual da pensão alimentícia civil que é pago, né? O que a medida provisória do Bolsonaro faz é o seguinte, aqui, ó. Ela diz o seguinte, isso é a novidade da MP, tá? Se a pensão alimentícia civil do ex for temporária, tiver duração pré-determinada, esses tempos um grande amigo meu se separou e ele convencionou isso com a ex. Vou te pagar a pensão alimentícia civil por 6 meses. Certo? Se convencionou isso. Agora a MP do Bolsonaro, ela diz que, em caso de falecimento, a pensão por morte será paga pelo período remanescente da pensão temporária. Então, se convencionou 6 meses. Aí o cara morreu 3 meses depois, a pensão por morte vai ser paga só por mais 3 meses. Sim, aí ficaria a cota à parte, ela imagina que tivesse cônjuge e ex-cônjuge. Calma. Cônjuge e ex-cônjuge. Aí o cara morreu.
Aí o ex-cônjuge está recebendo pensão alimentícia civil por 6 meses, beleza? Morreu com 3 meses. Como é que fica isso, numa situação como essa? A pensão por morte é concedida e é rateada em um primeiro momento entre as duas. Certo? Quanto tempo falta para que aquela ex deixasse de receber a pensão alimentícia civil? 3 meses. Após 3 meses, a cota parte dela deixaria de ser paga e seria revertida para a cônjuge, que é a dependente que permanece. Né? Meio a meio. Partes iguais. Isso, partes iguais. Tá? É a legislação previdenciária. Morreu, vai dividir em partes iguais. Existindo dependente de mesma classe, divide em partes iguais. Então, essa é uma alteração. Pois não. Corre o risco, a doutora questiona aqui, e se o valor for menor do que a pensão alimentícia civil que ele pagava? Que se dane, independentemente disso. Porque pode ser maior ou menor, né? Então é um risco que se corre. Pois não? Sim. O doutor coloca uma situação aqui de renúncia à pensão alimentícia civil. Né? Calma. Lá na hora do divórcio, hoje divórcio, né? Separação caiu em desuso, divórcio. Você quer pensão alimentícia da sua esposa? Não. Você quer pensão alimentícia do seu esposo? Não. Abriu mão, renunciou. É nesse sentido. Ok? Então, não quero. Não quero. Com o passar do tempo, um morre. E esse outro fala, nossa senhora, eu precisava da pensão alimentícia civil, renunciei, precisava, o cara morreu. A pensão alimentícia, vocês sabem, civil, ela pode ser requerida a qualquer momento. Então, você pode renunciar em determinada hora e lá na frente se arrepender e ingressar com uma ação. Agora eu dependo dele, agora eu dependo dela. É possível isso? Sim. No plano previdenciário, isso também é válido. A súmula 336 do STJ, súmula 336 do STJ, 336, ela diz o seguinte: renunciada a pensão alimentícia civil, mas sendo comprovada a dependência econômica até o óbito, é possível se estabelecer, comprovada a dependência econômica até o óbito, é possível se estabelecer a relação previdenciária desta decorrente, da dependência econômica decorrente. Então, é assim, desta decorrente. A gente é casado, a gente se divorcia, você abre mão. Não quero nada do Rodrigo. Rodrigo não quer nada de você. Você trabalha em um grande escritório de advocacia, está bem de vida, eu tenho meu trabalho, ok. Lá na frente, até o meu óbito, imagine que você é demitida do escritório e começa a passar necessidade. Mas não requer a pensão alimentícia civil, não entra com a ação, não dá tempo, porque eu morro antes. Mas você tem necessidade, entenda essa dependência econômica com um viés de necessidade. E aí você requer, administrativamente não vai rolar um deferimento dessa pretensão, mas judicialmente você requer, vai levar um não, administrativamente vai para a justiça, você requer a concessão da pensão por morte e comprova a necessidade do recebimento da pensão alimentícia civil até a data do meu óbito, tem que ser, então, até o momento do óbito. Comprovando essa necessidade, há direito à pensão por morte. Súmula 336 do STJ. Lembrando, a alteração 336. A alteração da MP 871 de 2019, com relação a essa questão do ex, é só para a pensão alimentícia quando temporária.
temporária, porque eu posso ter a pensão alimentícia para o ex ad eternum. Não sou um doido que vai fazer, mas tudo bem. Né? Então, é convencionar. Ah, mas eu já vi. Esses dias eu estava aqui na sala dos professores, com o nosso professor de Direito Civil, Nelson Sussumo, tocou o celular dele. Ele falou, cara, o cara vai pagar, acho que era 10 mil reais. 10 mil reais de pensão alimentícia. Vai. Muito dinheiro, né? Mas acontece. Quando ela é temporária, agora a gente tem MP 871 de 2019. Beleza? Aí a gente precisa respeitar a duração dessa pensão alimentícia, o restante, né, de meses que ela seria paga, para pré-determinar a duração da pensão, ai, mordi minha língua, pensão por morte. Beleza? Algum ex deve ter pensado alguma coisa, que eu mordi minha língua aqui. Se é o ex e não tem um novo companheiro, né? Legal, ó. Tem um ex, mas não tem um novo companheiro. Só divorciou, paga a pensão, vamos colocar que paga a pensão alimentícia civil e morre. Mas por tempo determinado. Por tempo determinado. E morre. Certo? Aí o segurado morreu, a pensão alimentícia, sei lá, de 1 ano. Morreu com quanto? 6 meses depois de pré-fixada, de começar a pagar? Então tem mais 6 meses pela frente? Aí o cara morreu, a ex vai receber a pensão alimentícia, a pensão por morte, pelo período em que a pensão alimentícia ainda seria paga, por mais 6 meses. Vai receber na integralidade, depois cessa. É isso que está dizendo a MP do Bolsonaro. Estou falando para vocês. Oi. Sim. Ah, então. Essa dependência econômica, ela que o ex tem que ter, que os dependentes de segunda classe e de terceira classe também tem que ter para com o segurado, que são os pais, os irmãos, vocês verão os irmãos menores de 21 anos ou inválidos de qualquer idade. Bom, depois vocês lerão lá. Na segunda e na terceira classe a gente precisa fazer comprovação de dependência econômica e ex na primeira classe também precisa. Enteado na primeira classe precisa. Menor sob guarda na primeira classe precisa. São exceções, a gente vai estudar isso com calma. Mas a pergunta da doutora é, a comprovação da dependência econômica, ela precisa ser por prova documental ou ela pode ser prova exclusivamente testemunhal? MP 871 de 2019 mexe nisso. Porque até então a jurisprudência vinha entendendo, e a doutrina também, que essa prova da dependência econômica, eu já vou até estender para um outro tema, tá? E da união estável, poderiam ser exclusivamente testemunhal. A MP do Bolsonaro mexe no parágrafo 5º do artigo 16 da Lei de Benefícios, nesse ponto, que passa a dizer para a gente que agora, para a comprovação da união estável, para fins previdenciários, e da dependência econômica para fins previdenciários, é necessário um início de prova material. O que seria esse início de prova material? Um documento. Um documento, pelo menos um documento contemporâneo. Um documento. Um documento. Se houver a prova robusta documental, resolve o problema. Mas se eu preciso de ao menos um documento para dar o start e poder ouvir, inclusive, aí sim, testemunhas corroborando o fato que eu quero comprovar. Que fato aqui? Dependência econômica para fins previdenciários ou união estável para fins previdenciários. A MP deixa bem claro, a prova não pode ser exclusivamente testemunhal. Não pode ser. E isso já está valendo. Todas as alterações que nós comentamos até agora já estão valendo. É o 16, parágrafo 5º. Qual seria uma prova? Vamos lá. O INSS ele já entendia, através da sua instrução normativa e também do decreto 3.048 de 99, que era necessária a apresentação de 3 provas documentais para comprovação da união estável da dependência econômica.
Se a pessoa não tivesse as 3 provas documentais, que seria a prova robusta no plano administrativo, 3 provas documentais, ela podia dar o start lá no âmbito administrativo com uma prova documental, ouvindo testemunhas no âmbito administrativo através do que nós chamamos de justificação administrativa. Quando ela não tinha a prova documental, nada de prova documental, ela levava um não administrativamente e o único caminho que ela tinha era a justiça. O judiciário dizia, a lei não limita a prova. A lei não diz qual é o meio de prova, que a prova não pode ser exclusivamente testemunhal. A doutrina, a jurisprudência falando isso. O governo percebeu isso, falou, vou colocar na lei. Aí agora, na lei, preciso de um início de prova material. Por exemplo, certidão de nascimento de filhos em comum? Sim. É um início de prova. Se eu tiver 3, eu levo administrativamente. Ou se eu tiver uma prova bacana testemunhal corroborando o meu início de prova documental administrativamente, eu posso levar. Senão, eu vou para a justiça. Agora, com a prova exclusivamente testemunhal, não vai rolar. Início de prova, beleza. Né? Mas e quando não tem? E quando não tem? Esses tempos eu atendi um cliente que a esposa morreu, muito simples. Ele chama de esposa, por isso que me veio esposa, mas era a companheira. Né? Ele falou, doutor, minha esposa morreu e eu sinto muita falta dela, a gente vive junto desde a adolescência e a gente nunca casou. Muito humilde e tal. E quando a mulher morreu, ele queimou todos os documentos dela. E as fotos que eles tinham juntos, porque ele não queria ver, ele queimou. Foi lá no quintal, lá no interior, juntou, fez o bolinho dos documentos, né? E aí a pensão por morte virou fumaça. Né? Cremou as lembranças. Cremou as lembranças. E aí, sorte que o óbito ocorreu antes da alteração da medida provisória. A lei aplicável é a lei vigente à época do óbito, quando tratamos de pensão por morte. Súmula 340 do STJ. A lei aplicável é a lei vigente à época do óbito. Súmula 340 do STJ. Oi. O filho do decujus pode ser testemunha para quê? Para dizer que havia união estável, olha, ele pode ser considerado suspeito, né, doutor? Ser ouvido como informante, né? Porque pode ter uma relação íntima ali entre a madrasta, né, neste caso, e o filho. Né? Seria isso? Doutor, não há impeditivo para que ele seja testemunha, desde que não haja uma relação íntima, eles não sejam amigos íntimos. Né? Ah, tá. Olha a pergunta do doutor. Essa é bastante relevante. Calma. Por partes. Deixa eu repetir para o pessoal lá em casa. Ó, galera, pergunta do doutor aqui, a gente já vai fazer um intervalo, tá? Hoje vai ser excepcionalmente 10 minutinhos, normalmente é maior, porque eu quero conversar mais com vocês aqui, aproveitar todo o meu tempo. Pergunta do doutor. Em suma, tá, doutor? Vou resumir o negócio aqui. Separação de fato. O que acontece quando há separação de fato? Para eu não casar com mais ninguém, vai ser com você mesmo, tá? De novo. A gente senão vira, né, sacanagem. Nós somos casados, e aí um belo dia a gente resolve não mais estarmos juntos. Mas não vamos formalizar, porque vai até um dia que a gente resolve voltar, né? Dar aquela saudade. Remember? Tá? Cada um vai para um canto. Só que nessa, que a gente não se separa, vai ter alguém nessa história? Vai, né? Mais alguém? Vai, né? Eu encontro alguém, para ficar aqui na frente, encontro minha nova esposa, mas tenho lá um casamento formalizado com ela, e nós começamos a morar juntos, convivermos juntos, né? Beleza? Aí eu morro.
Como é que fica esse negócio aqui? Então, a separação, de fato, em princípio, ela mata o vínculo dela comigo, inclusive para fins previdenciários. Então, quem teria direito a receber a minha pensão por morte? A última, a atual. Beleza? Qual é a exceção? Ela é minha ex, não é? Se essa minha ex comprovar que necessitava de uma pensão alimentícia civil, ou que até porque acontece, essa foi uma hipótese que a gente não comentou e ninguém questionou aqui, uma ajuda informal. Né? Comprova que recebia uma espécie de ajuda informal por mês, de forma contínua, isso acontece também. Mas não pode! Mas não pode, mas é errado, é fraude. Não pode, é fraude. Fraude. Olha aqui, ó, não pode. A ex não... A ex, quando tem separação de fato, ela não pode ir lá pegar a certidão de casamento, não pode levar lá e falar, eu vou receber. E nós, como advogados, temos que falar, você não tem direito. Ok? Como? Não entendi, doutor. Doutor, o senhor mesmo que perguntou, o que o senhor disse? É? É? Então, mas não é assim. Não é assim que tem que ser. Claro que para o INSS, o INSS observando a certidão de casamento, para ele documento, ok, resolveu o problema, ele pode conceder. Mas qual é a nossa orientação? É pela correção do negócio. Senhora tem direito? Não. Separada de fato, não tem direito. Né? Ah, mas acontece, acontece. Aí ela vai lá e pede a minha pensão por morte, tá bom? Aí a outra vai pedir, porque essa daqui não sofreu muito. Muito, né? Chegou lá antes. Né? Mas chegou e deu certo. Aí a outra, que é a última, vai lá e comprova. Eu convivia com o Rodrigo. Eu tenho provas aqui. Aí o INSS, administrativamente, inclusive, muitas vezes observa. Depende da agência, claro, sempre, mas muitas vezes observa. Diz, então a dona Maria era separada de fato? Não tinha direito? Beleza. Abre o devido processo legal administrativo, cancela a pensão por morte que foi paga para a fraudadora, vai cobrar os valores, vai reverter para a outra. Como? Quem não sabia? Quem? A nova... Meu bem, vamos assim, ó. Vamos entender uma coisa aqui. Ó, calma. É muita gente, calma. Ó, só assim. Separou de fato, já era. Não interessa se está com alguém, se não está com alguém. A nossa orientação tem que ser, não tem direito. Né? É o correto. É o correto, não tem direito. E se eu for lá, o INSS pode me conceder? Pode. Mas se descobrir que a senhora estava separada, eles vão cancelar e a senhora vai ser cobrada. A senhora pode trabalhar para mim, doutora? Não. O senhor pode trabalhar para mim? Não. Não vai trabalhar para alguém assim. Certo? Com fraude? Fraude alimentar não rola. Pois não, doutor. Eu não consigo ouvir, gente, por favor. O documento do hospital assinado pela companheira, acompanhando o rapaz lá no hospital até a data do óbito. É uma das provas de união estável? Sim, é uma das provas. Pode ser uma das provas. Pois não. Até a necessidade... Sim, a necessidade, quando do ex, né, tratamos do ex, ela tem que ser da data do divórcio, ou da separação, né, até a data do óbito. Então, em qualquer momento, porque qual é a ideia? Então, agora essa dependência econômica não pode ser mais comprovada como prova exclusivamente testemunhal. Então, entenda o seguinte, só guardem o seguinte, ó, temos que pensar na legislação civil.
O que a legislação civil autoriza é espelhado para o direito previdenciário. Se alguém renunciou à pensão alimentícia civil e passou em algum momento a ter necessidade, vai poder requerê-la. Só que este momento tem que ser até a data do óbito. Né? Entende? Transportando isso para o direito previdenciário? Sim, exatamente. Mesmo que existam outros dependentes, o ex pode se habilitar, ele é dependente de primeira classe. Então, ele está lá na classe privilegiada. Pois não, doutor? Um minutinho. Psss. A doutora está perguntando aqui o que muita gente já perguntou, talvez ela não tenha pego as perguntinhas, né? Mas eu respondo, e é bom para a galera que está assistindo a gente também se ligar nisso. Morreu, no caso do ex, mesmo que a pensão alimentícia seja, no exemplo dela aqui, de 10%. Né? 10% da remuneração do rapaz, líquida lá. Né? A partir do momento que morre, doutor, a pensão por morte é devida de acordo com a legislação previdenciária. Se só a ex for dependente, ela vai receber a pensão por morte cheia. Toda. Se existirem mais dependentes da primeira classe, ela vai ratear a pensão por morte em partes iguais. Esquece aquele percentual anteriormente fixado e vamos trabalhar com a ideia de divisão do dinheiro em partes iguais. Ok? Entendido? Pessoal, vou dar um intervalinho, mas hoje, excepcionalmente, 10 minutinhos mesmo, beleza? É o tempo de dar uma respirada e a gente já voltar. 9h05 a gente está de volta. Até já.